você pediu por essa aula. Não, é sério, quando eu falo que eu vou gravar uma aula, a pessoa pensa que eu vou gravar um vídeo de 10 minutos, mas eu tenho várias aulas minhas gravadas. E às vezes eu levo uma hora e meia, né? Assim como seria na escola dominical. Outras vezes são um resumo de 20 minutos, 40 minutos, entendeu? Mas assim, eu vou aproveitar que eu vou gravar essa aula para ti. E eu estou gravando para meus alunos também, porque essa lição de número 3, essa lição de número 3, ela é a lição que é, ela é muito importante, ela é muito importante para entender tudo que vai acontecer no livro de Jeremias, certo? Né? Ela é justamente o sermão principal de Jeremias com relação ao juízo que Deus vai aplicar sobre Judá naquela hora ali, naquele momento. Perfeito? Então, é uma lição muito boa. Tem várias aplicações para o dia de hoje. E é isso que a gente vai estudar agora aqui rapidinho. Certo? Eu não, se tiver muito difícil de ouvir a minha voz, o que eu acho que não tá, pelo que eu tô vendo ali no medidor, tá até boa. Coloca o fone de ouvido, vai no ônibus enquanto tá indo para o FPA, né? Enfim, tá assistindo uma videoaula. Então, vamos lá. Sermão do Templo. Todas as minhas aulas, todo domingo, eu faço slide para minha aula. Então, você tá vendo o slide, ele tá para cá, né? É que tá invertida a câmera. Então, o meu tá aqui na minha frente, mas ele tá mais para ti, ele tá para cá. Para mim, ele tá para cá. Tá? Eu sempre faço slides para todas as aulas. Eu tenho um conjunto de todas as minhas 13 aulas por trimestre, perdão. E aí eu faço upload e depois envio para todo mundo no final do trimestre. Junto com as atividades, exercícios que a gente faz. Inclusive tem vários exercícios, vários quizzes, né? Que se tu quiser fazer, para ver se tu sabe, para ver se tu aprendeu o conteúdo da tua aula, se teu professor realmente te ajudou a entender, tu pode fazer. Só tu me pedir. Certo? Tá aqui a revista, tá? O meu slide é todo baseado na revista e baseado em coisas que também que não estão na revista. Então, irmão, eu tenho a revista, preciso do slide? Precisa. Se eu tenho slide, não preciso da revista? Não, você precisa da revista. A revista é a base, tá? Então veja, lição de número 3, o sermão do tempo. O texto principal é: ponte a porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor todo de Judá, o que entrais por estas portas para adorar ao Senhor. Jeremias capítulo 7, o versículo de número 2. Perfeito? Então, tem as lições 1 e 2 contextualizam, e aqui a lição 3 já é mais objetiva, já não é mais sobre contextualização, já são assuntos específicos mesmo que a gente vai trabalhar. Resumo da lição diz assim: a justiça divina é reafirmada na exortação feita tanto ao povo de Judá quanto à liderança política e religiosa. Então, vamos lá fazer o nosso primeiro estudo acerca aqui da lição de número 3. Primeiro, por que o resumo da lição ele traz isso daqui? A justiça divina é reafirmada na exortação feita, certo? Porque a justiça divina ela é perfeita, certo? Ela pode parecer muitas vezes cruel aos nossos olhos, né? Pô, Deus mandou matar bebezinhos que não fizeram mal nem bem ainda. Poxa, nossa, Deus é um Deus mau. Não. A justiça divina ela é perfeita. E ela é reafirmada, por exemplo, no nosso caso específico de Jeremias, quando a gente está vendo aqui, ela está sendo reafirmada através da exortação. Ou seja, a mensagem de Jeremias para aquele povo era uma mensagem dura. Por isso que Jeremias é conhecido como profeta chorão. É uma exortação ao povo para que eles mudem a sua atitude, para que eles se convertam novamente ao Senhor. E esse é o contexto desta lição, tá? Então eu não vou entrar tipo assim, mas como foi que eles chegaram até onde eles chegaram? Isso eu dou na lição de número 1.
Na lição de número 1, a gente recapitula como foi que Judá se tornou tão idólatra, né? Judá ali, nós temos o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, a capital era Síria, depois virou Samaria. O Reino do Sul, a capital foi Jerusalém. Judá, você sabe que o Reino do Norte é formado de 10 tribos e o Reino do Sul é formado de 2, Judá e Benjamim. Então, Jeremias prega para o Reino do Sul, certo? Que é Judá. Judá está numa condição de idolatria muito forte nessa época. O Reino do Norte já está numa condição já de presos, de escravizados. Mas Judá e Benjamim ainda não. Então eles estão numa condição de idolatria muito grande. E Jeremias começa a anunciar um juízo que vem em forma de escravidão. Bom, e não é mistério nenhum que Jeremias profetiza acerca de Nabucodonosor. Certo? É no livro de Jeremias que Nabucodonosor é chamado pelo Senhor, através de Jeremias, de meu servo Nabucodonosor. Entendeu? Porque ele é a forma, ele é a justiça pela qual Deus vai reafirmar, ele é a exortação pela qual Deus vai reafirmar a sua justiça divina. Né? Mas o foco do livro de Jeremias não é profetizar Nabucodonosor, mas profetizar o juízo divino o juízo divino para aquelas pessoas, para que eles se lembrem de que Deus é o Deus justo também. Certo? Então, a gente vê aqui, né, no resumo da lição, justamente isso. Nós vamos ver quando Jeremias se coloca à porta do templo, no capítulo 7, e começa a profetizar, começa a pregar contra o que estava acontecendo no templo. Certo? Que o templo ali, né, no caso, o que acontecia no templo era uma representação daquilo que estava acontecendo na nação toda de Judá. Né? Então, na lição de número 1, o autor é muito preciso quando ele diz que Jeremias é a primeira pessoa que, ao trabalhar com a idolatria, porque todos os profetas, a maioria deles trabalham com a ideia, com a ocasião, com o contexto de que Israel, Judá, sempre estão na idolatria. Certo? Mas Jeremias é o que vê a idolatria, finalmente, pelos olhos de um adultério. Então ele vai usar muitas expressões como se meu povo se deitou com outros deuses. Vocês amaram, vocês beijaram, vocês se devotaram a outros deuses, entendeu? Porque Jeremias vem trazer o contexto da idolatria como se fosse um adultério. Certo? Aí o profeta que melhor representa essa questão do adultério, quando se diz a respeito da idolatria, é o profeta Oséias, que a gente já conhece, né? O profeta Oséias, Deus, para que o profeta Oséias soubesse o peso do perdão de Deus, da reconciliação que Deus queria trazer ao seu povo, ele faz com que o próprio Oséias case-se com uma prostituta. Né? Ou seja, antes do Oséias profetizar que Israel era como uma prostituta que se prostituía com outros deuses, ele entendeu de fato o que era estar casado com uma mulher que tem essa natureza. Perfeito? Né? Então isso daí já é uma coisa mesmo assim, é um ponto muito forte aí na lição. Então vamos continuar aqui. O texto bíblico é Jeremias 7, do 1 ao 15, parte do sermão, que é aqui, assim, a revista está usando aqui a linguagem da ACF, né? ACF, ou a ARA, se não me engano. Então, não é que na revista não dê para entender, mas é nesses momentos, abre um parênteses agora, é nesses momentos que a gente deve utilizar uma versão de melhor compreensão do texto, NVI, entendeu? É nessa hora que se usa NVI. Não é na hora que você quer explorar as minúcias do texto, sabe? Por exemplo, o simbolismo do texto, aquilo que está entre as entrelinhas. Mas quando você quer entender o que o texto está dizendo claramente, objetivamente, aí você vai para a NVI. Porque ela é fiel ao leitor. É para que o leitor tenha a compreensão máxima daquilo que está escrito. Agora, quando eu quero que o texto seja mais próximo daquilo que ele fala, aí eu vou a traduções que são fiéis ao texto, certo? E aí, isso aí varia de ocasião para ocasião. Nesse caso aqui, para os jovens, eu usei a NVI nesse texto específico, certo? O que não dispensa o uso lá da versão normal aqui da revista, mas vamos lá. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor.
Certo? Qual é a palavra? A palavra é essa: fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Abre aspas. O que ele vai falar? Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: corrijam a sua conduta e suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem, nessa pergunta, né? Não confiem em palavras enganosas. Qual é a palavra enganosa? Este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor. Né? As pessoas dizem, é o templo do Senhor. A gente vai ver. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, aí vem, olha só, repara que a gente tem várias aqui conjunções que são condicionais. Se vocês realmente corrigirem a sua conduta, se as suas ações, e se de fato tratarem, e se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses por sua própria ruína, então, certo? Condição. Eu os farei habitar neste lugar. Versículo 7. Na terra qual que dei a seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Qual é essa terra? É a terra onde estão vivendo agora. Essa terra onde Judá está vivendo agora foi a terra que Josué entrou, que foi prometido a Abraão. Os seus antepassados são esses: Abraão, Isaac e Jacó. Quando Moisés sai do Egito para a peregrinação, Josué conduz eles, né? Depois que Moisés passa, aquela geração toda morre no deserto e a geração nova entra na Terra Prometida. E logo no início do livro de Josué, Deus fala para Josué que quando ele entrasse naquela terra, não era para ele deixar nenhum povo estrangeiro lá, era para ele habitar em toda a terra. E o que ele faz? Não obedece. Não obedece, ele se mistura com os povos estrangeiros daquela terra. E aí, dessa miscigenação religiosa e essa mistura é que nascem o povo que a gente chama de samaritano. Os judeus da tribo de Judá ainda tentam se conservar. Por isso que quando Jesus vem ao mundo, há essa briga entre judeus e samaritanos. Porque os samaritanos também eram povo de Deus. Mas eles já tinham se miscigenado com todos os povos que moravam naquela terra. Certo? Daqui a pouco a gente vai ver um mapa, eu vou explicar melhor isso daí. Enquanto o Judá ainda tentava se conservar. Certo? Mas como eles foram divididos, eles eram os irmãos que brigavam. Certo? Então, há muitas questões históricas que eu não vou poder entrar aí. Como, por exemplo, quando a mulher samaritana chega para Jesus e fala: nossos pais disseram que é lá, tu o que dizes? Né? Por quê? Por causa ali do episódio em Números, que as tribos, tem tribos que herdam. A tribo de Manassés herda parte do Jordão para lá, a outra tribo herda parte do Jordão para cá. Fica muito longe da tenda de Moisés, onde adoravam o Senhor. Então, já estou falando outra história, calma, segura aí. Né? Estou dando um exemplo para te entender por que tinha tanta briga na época de Jesus. Porque eles fizeram a tenda num lugar que ficava perto de 10 congregações, mas ficava longe de 10 tribos, ficava longe de 2 tribos. E aí aquelas 2 tribos ali vão erguer um altar, vão tentar ter um desentendimento, porque eles pensam que eles vão adorar outros deuses, e não é isso. Isso daí é bem, ali no livro de Josué, que é bem explicado, né? No capítulo 10, se não me engano, capítulo 10 ali. Entendeu? Então, veja, desde aí vem essa rixa entre judeus e samaritanos, perfeito? Só para pontuar isso daí. Então vamos continuar, diz assim: mas vejam, versículo 8, mas vejam, é Deus que está falando para ele: vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Olha o que ele fala para ele: vocês pensam que podem roubar e matar e cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Entendeu? É Deus falando para eles. Então, eu começo a responder aquela pergunta que tu me mandou. Por que eles dizem? Por que o versículo 11 vai dizer isso daí? Ó? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado.
Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Por quê? O versículo 9 já está o versículo 9 tá respondendo. Claro, calma aí. O versículo 9 está dizendo: vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, gerar facilmente, queimar incenso, seguir outros deuses? Isso daí tem tudo um contexto da época que eu explico no capítulo 1. No capítulo 1, lição de número 1, tá? E aí, mas eu vou te dar um exemplo claro para te perceber onde acontece isso daí. Então ele fala: você, no meu templo, o templo que vocês dizem templo do Senhor, tornou-se para vocês um covil de ladrões. Perfeito? Ou seja, vocês dizem que no templo que leva o meu nome, no nome do Senhor, estamos seguros. Aí Deus fala: seguros para continuar todas essas práticas repugnantes. Certo? Então, não serviu de nada ir ao templo, não serviu de nada estar dentro da igreja. Vou chegar lá, aplicação. Tá? A partir do versículo 12, ele vai pegar um exemplo que eles muito bem conheciam. Certo? Que vai começar assim: portanto, vou agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu lhes ter chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e a seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, ó o povo de Efraim. Perfeito? Leitura bíblica é essa. Jeremias 7, do 1 ao 15. Siló é um lugar, certo? Que ficava ali a alguns quilômetros de Jerusalém, de Judá. Então a gente vai ver o que foi que aconteceu em Siló. O que foi que aconteceu em Siló? Deus está falando que a mesma coisa que aconteceu em Siló, a mesma coisa que ele fez em Siló, ele vai fazer. O que foi que ele fez lá? Ele expulsou aquela tribo, aquelas pessoas da presença dele, como ele diz no 15. A gente vai ver exatamente como foi isso. Perfeito? E aí, temos aqui os tópicos da lição, tá? Eu não vou falar sobre todos os tópicos, porque vai ficar muito longo. Tô te falando, é melhor na aula DBD prática que a gente vai indo tópico por tópico, é mais gostoso. Te convido, se tu quiser vir domingo pra aula, todo domingo eu faço slide, mesmo que não dê. Às vezes não dá nenhum jovem, sabia? Mas tem uma jovem que sempre vem, que é a Vitória. Ela sempre vem, sempre vem. Quando ela não vem, ela avisa. Assim, quando eu falo também que não, às vezes não dá nenhum jovem, às vezes não dá, mas a maioria das vezes vem Moisés, vem ela, vem a Evelyn, vem o Cauã. Então, tipo, dá sim os jovens. Eu tô só exagerando porque às vezes não dá nenhum deles, né? Tá? Isso daqui tá na revista. Vamos começar a ler isso aqui. Então vamos ler a introdução. Que seria a introdução daqui da revista. Aqui. Eu preciso ler a introdução? Acho que não, né? Deixa eu só pontuar aqui que eu não vou ler toda a lição aqui, vai ficar muito longo. Tá? Já tenho o quê? Ó, já tem 18 minutos de vídeo. Caramba, eu tô indo até rápido. Mas eu quero pontuar aqui o seguinte, que primeiro a gente vai estudar ali o tópico 1, a voz do templo, né? O que é frequentadores do templo? Perigo da falsa oração, Siló, exemplo triste. No tópico 1 da lição, a gente vai estudar todo o contexto da época e os acontecimentos que se referem ao capítulo 7, perfeito? Quando chega no tópico 2, ele já vai para a aplicação. O que é a vida? Ele começa com a vida espiritual. O que é a definição de espiritualidade, de vida espiritual? Depois a gente vai falar sobre a vida espiritual e suas tendências, né? O que é uma vida espiritual saudável, né? Do ponto de vista do texto que nós estamos estudando. E depois vamos ver a diferença entre uma espiritualidade ortoprática e ortodoxa, tá bom? Não é isso que está escrito, calma. Porque a ortodoxia tem a ver com as regras, com os dogmas, e a ortopraxia tem a ver com aquilo que tem que ser praticado, aquilo que tem que ser feito, tá? Então a gente vai ver a espiritualidade do ponto de vista ortodoxo e ortoprático, tá bom? Como a espiritualidade tem que ser
como a espiritualidade tem que ser completa, ela tem que ter a visão certa para as práticas certas. Não adianta ter a prática certa e a visão errada. E também não adianta ter uma visão errada e dificilmente tu vai ter práticas certas com a visão errada, entendeu? É difícil, é difícil. E no final a gente vai ver as causas e consequências de uma vida espiritual vazia. Perfeito? O que é que acontece? O que é que causa uma vida espiritual vazia e qual é a consequência dela? Então a gente vai ver aqui a aplicação do assunto de Jeremias tem mais relação com refletir a realidade do povo na época de Jeremias. E como as lições que aquele povo, como essa lição de Deus, como a justiça divina reafirmada pela exortação, pode ser aplicada nos dias de hoje. Tanto para o povo de Judá, que seria a igreja de hoje, quanto para a liderança política e religiosa. Porque naquele tempo a religião e a política eram intrinsecamente ligadas, né? As leis do povo, as leis jurídicas do povo, faziam parte do livro religioso da época. Então não tinha como dividir as duas coisas, perfeito? Introdução. O que eu digo? O que eu falo na introdução? Eu vou orar por você que eu não orei. Então, ora tu. Pausa o vídeo e vai orar. Perfeito. Então, vamos lá. Sem perda de tempo. 21 minutos já. Perfeito? Tem bastante coisa em 21 minutos aí. Estou com a revista aqui, tá? Só para dizer que eu não estou acompanhando a revista. Vamos lá. Primeiro tópico é... Vamos aqui. Eu gosto de fazer isso aqui em algumas aulas, que é análise do texto versículo a versículo, tá? Não vou fazer, tá? Não vou fazer isso aqui. E você pega e você lê. Se tiver que comentar no culto GBD, escolha um versículo e leia. Aqui esses textos têm o comentário e tem uma aplicação teológica de cada versículo, tá? Vamos passar aqui para a voz no templo, que é o primeiro tópico. Então veja, eis que vos apresento o templo, né? Esse templo aqui é o templo da época de Jeremias, tá mais bonito, porque não foi essa época que o templo não era totalmente assim, mas vai servir essa imagem do templo a gente poder analisar um pouco aí do que como era o templo, né? Como é que acontecia no templo, perfeito? Então veja, na aula eu coloco isso num quadro e eu vou marcando assim, olha, aqui é a porta, aqui é o ato interno, aqui é o ato externo, aqui é o lugar das mulheres, aqui é o lugar dos gentios, né? Eu vou desenhando aí um pouco em cima, que não tem como fazer isso, então você vai ter que... Então eu vou passar esse slide, porque no outro tem aqui os lugares, tá? Então é assim que funcionava, tá? Essa imagem do templo, uma imagem para você ver. A porta está bem aqui, né? A porta está bem aqui no caso, para ti aí. Né? É aqui que Jeremias devia se colocar. A porta do templo, como diz no versículo 1. Né? Aqui da nossa... Ó. Esta é a palavra que veio Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo e proclame. Porque ninguém entrava se não fosse pela porta, tá bom? Parece óbvio? Pois é, mas todo aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Mas nesse caso aqui, todo mundo que entrava pela porta era ladrão e salteador. Ironicamente falando, perfeito? Jeremias se colocou à porta e falou para todos aqueles que entravam por essa porta, porque só entrava por esta porta do templo, né, justamente as pessoas que deveriam adorar, estavam indo sacrificar. Mas o que acontecia na época de Jeremias era muito semelhante àquilo que acontecia na época de Jesus. O que acontecia na época de Jeremias era que, agora já entrando na resposta também, por que ele chama de covil de salteadores? Porque nesse templo, a adoração a Deus, a adoração a Jeová, estava banalizada. Banalizada no sentido de que, no mesmo templo em que eles, no mesmo templo, tá aqui, no mesmo templo em que eles adoravam a Deus, também se adorava Baal, também se adorava Astarote, Azera, também se adorava Moloque, também tinha porte ídolos.
Então, no mesmo templo, eles vendiam sacrifícios de adoração a outros deuses. Entendeu? No mesmo templo. O templo que levava o nome de Deus. Templo do Senhor. Entendeu? No mesmo templo. E era normal. Chegava lá no templo, entrava no templo, aí aqui tinha as pombinhas para oferecer a Jeová. Eu tô caracterizando, entendeu? Para te entender. Fazer uma conjectura, né? Como o pregador diz. Então tinha a pombinha para oferecer a Jeová, a rola, tinha o cabrito, tinha a ovelha, tinha tudo para oferecer a Jeová, e também tinha crianças para serem queimadas a Moloque no mesmo lugar para ser vendido. Né? Então tinha escravos para serem vendidos no mesmo lugar. Então, veja como eram. E as pessoas achavam aquilo super normal. Ah, elas sabiam que estava errado. O livro da lei já tinha se perdido há muito tempo. Tá entendendo? Mas não que eles precisassem da lei ser lida todos os dias para saber que aquilo é errado. Desde o Êxodo, Deus tem um mandamento claro: não terás outros deuses diante de mim. Mas o povo se esquece disso. Se está liberado, se o pastor. Vamos lá começar a aplicação. Se o pastor deixou, então deve estar tudo bem, tá tudo certo. Tá entendendo? Se o pastor deixou as irmãs pintar o cabelo tudo de roxo, e pintar as unhas tudo de vermelho, usar batom e brinco, e começar a usar mini saia, deve estar tudo certo. Não tem problema nenhum. Certo? Então, já é uma aplicação, né, para o dia de hoje, para a gente observar que o problema do tempo de Jeremias era isso, que as pessoas tinham uma falsa espiritualidade, eram frequentadores do templo, eles vinham ao templo, levantavam, vou pegar conjecturando de novo, o que eles falam? O que seria hoje? Vinham à igreja, levantavam as mãos, cantavam, choravam, humilhavam-se a Deus, e aí o irmão olhava para o culto, rapidinho, irmão, aguarda aí que eu vou ali no culto para Baal e já volto aqui. Vou lá oferecer minha oferta para Baal, já volto aqui, tá? Me aguarda aqui, deixa minha oportunidade para dar a palavra daqui a pouco. Ia lá, entendeu? Aí ia lá no culto para Baal, lá em Baal, ele se fazia lá os seus rituais, a sua oferta, e depois voltava para o culto a Deus. Como se fosse normal. Normal, todo mundo aqui adora vários deuses. Né? E Jeová era mais um Deus no meio daqueles lá. Entendeu? Então para puxa, mas eles não sabiam que estava errado. Sabiam, mas é que nem você. Você sabe que é errado tomar Coca-Cola? Coca-Cola não acaba com o teu estômago? Mas você não toma? Mas por quê? Porque você não está doente ainda. Porque o médico ainda não olhou para olha, mais um gole e você vai morrer. Aí vai ficar com medo, entendeu? Aí o médico vai dizer o quê? Mas eu não te falei desde a primeira consulta? Tu tá na 18ª consulta e agora que tá preocupado em morrer? Era pra estar ficando preocupado na primeira, entendeu? Então, tipo, tá entendendo? Eu tô dando um exemplo pra te entender. Então, era isso que acontecia naquele tempo. Eles vendiam ofertas, vendiam sacrifícios. Ele tinha as sacerdotisas de Azero na porta que prostituíam-se com quem queria ter fertilidade, etc e tal, e blá blá blá. Tá entendendo? Então é interessante observar que esses são os frequentadores do templo. Não se pode identificar ao olho, à vista, aqueles que têm uma verdadeira adoração e aqueles que não têm. Perfeito? Então, olha, o próximo tópico da revista é o perigo da falsa adoração. Então, o que é uma adoração? Primeiro vamos ver o que é uma adoração. Adorar, na língua original hebraica, significa prostrar-se, curvar-se ou inclinar-se. É o termo mais usado no Antigo Testamento para adorar, que é esse que está escrito em hebraico ali, que eu não vou falar o nome dele. Exemplo, Gênesis 18:12. Então Abraão prostrou-se diante do Senhor. Presta atenção que Abraão nunca soube o nome de Deus. Tá certo? Abraão, por curiosidade para você, minha amada irmã, meu amado irmão que está vendo esse vídeo, é que Abraão nunca soube o nome de Deus de fato. Mas ele reconhecia o Senhor.
certo? E num gesto, e num ato físico, mas também espiritual, de submissão total, ele inclinava-se, prostrava-se, curvar-se. Então, por que esse ato de se prostrar, curvar-se, inclinar-se é um ato de adoração, um ato de respeito, um ato de reverência? Você que é dorameira, como é que os coreanos se saúdam? Eles se inclinam para frente, perfeito? Eles se abaixam. Quanto mais gratidão, mais eles se abaixam, mais eles se abaixam. Japonês já se abaixa. Se apresenta para o rei na Inglaterra, você não olha para ele, entendeu? Por quê? Porque dois motivos. Primeiro, porque os anjos não olham a face de Deus. Então, isso é um sinal de adoração. Não olhar para a pessoa diretamente, não ser digno de olhar para ela. Segundo, é um ato de submissão, sabe por quê? Porque você, na hora que você se abaixa, você dá a parte mais vulnerável do seu corpo, ó. Olha aqui, ó. Ó, parte vulnerável do corpo aqui, tá vendo? Isso é uma parte muito vulnerável do corpo. Pra você levar uma pancada aqui, uma porrada aqui, amigo, você vai dormir. Você vai dormir por uma semana antes de se recuperar. E é capaz de ainda ficar com uma grande lesão. Entendeu? Então é um ato físico, mas também espiritual, de submissão total. Entendeu? E isso é adorar. Adorar é se render. Adorar é se submeter. Entendeu? Esse é o sentido da palavra adorar no hebraico. Tá? Então, no grego, né? Porque, o que eu coloco hebraico e grego? Né? Só pontuando. Hebraico e aramaico é a língua original do Antigo Testamento, tá? Enquanto o grego é a língua original do Novo, tá bom? Enquanto no grego nós temos a palavra proskineus. A palavra proskineus é uma palavra polissêmica. Ela é riquíssima, a palavra proskineus. Pros para em direção a e kineo significa beijar. Olha, meu Deus do céu. É como... Aí vem nossa ressalva, né? Pô, como assim beijar? O que beijar tem a ver com adorar? Simples. É mais fácil entender no grego do que no hebraico. Porque a nossa cultura é totalmente helenizada. Graças a Alexandre o Grande, que tentou helenizar todos os povos que ele conquistou na Europa. Né? Então, veja que hoje a gente usa adorar, né? A nossa vozinha briga lá. Ah, eu adoro ela. Adora só a Deus. Né? Se hoje em dia... A gente pega. Aí o pessoal. Claro, gente, isso é uma questão semântica. A língua é viva, entendeu? Então, esse negócio de porque banalizaram a palavra adorar, né? Aí eu adoro chocolate, eu adoro roupa, eu adoro sei lá o quem, o autor, o cantor. Isso daí não tem menor relação. Né? Também não vou ser tão duro assim, né? A relação que existe entre entender a origem da palavra e a utilização dela com a verdadeira adoração a Deus, meu amigo, isso daí é o de menos. Tá entendendo? Isso daí é o de menos. A questão é se você sabe realmente adorar a Deus. Porque o povo daquela época, que sabia muito bem o significado da palavra adorar, não adorava. Adorava de lábios e o coração estava longe. Tá entendendo? Enquanto o povo de hoje sabe o que é adorar, o que é se entregar, o que é se render, o que é se submeter, o povo daquela época não sabia nada disso. Tá entendendo? E o pessoal de hoje que sabe o que é, também tá igual ao povo da época. Tá? Então, se eu adoro chocolate, não é pecado falar que adora chocolate. Pecado é você falar que adora a Deus e não saber adorá-lo. Tá? Esse é que é o pecado de verdade. Então, literalmente significa beijar em direção a, prestar homenagem, ajoelhando-se ou inclinando-se, tá? Então, os magos prostraram-se e adoraram. Mateus capítulo 2, verso de número 11, tá? Então, a adoração é isso. A adoração na sua essência é isso. Adoração não é porque é abrir as mãos e levantar. Na adoração pode incluir levantar as mãos, pode incluir gritar, pode incluir várias coisas, entendeu? Só que a questão é que o ato físico ele tem que ter também um sentido espiritual. Não pode ser, agora eu vou passar para o próximo slide, não pode ser uma adoração falsa, uma adoração hipócrita. Hipocrisia vem do grego
hipócrises, que originalmente significava o quê? Atuar, fingir. Tá entendendo? Vestir uma máscara. Atuar não pode ser. Adorar a Deus não pode ser apenas levantar a mão, chorar e continuar fazendo tudo que é errado. Adorar a Deus não pode ser meramente uma mecânica. Como o pastor disse, olha, quando você for adorar, levante sempre a mão. Aí você tá lá assim, ó. Com a mão levantada. Meu Deus, será que eu paguei o boleto hoje? Não adianta. Outra coisa que não pode acontecer é um pecado que acho que incomum, que as pessoas não se tocam muito, que é o pecado da emulação. Né? Gálatas capítulo 5 ali no 17 ele vai citar as obras da carne. Então, 17, não tenho certeza se é 17, mas no capítulo 5 ele vai falar sobre os frutos, o fruto do Espírito, não são frutos, não, o fruto do Espírito e as obras da carne. E ele vai citar entre as obras da carne, nas versões mais antigas, a emulação. O que é emulação, meu amado irmão Tiago? O que é emulação? Emulação é quando você finge, é quando você atua, é quando você está na igreja, o pregador começa a dizer: toca no teu irmão do lado até ele dar glória. Começa aquele show de bizarrice, né? E aí, levanta tua mão, e não sei o que. Aí o pregador não pregou nada com nada, só falou besteira a noite toda. E ele pede pra tu levantar tua mão, rodar, sapatear, dar 2 tapas no irmão, sair andando, se jogar no chão, babar, girar. Não, isso não é adoração. Isso é hipocrisia. Entendeu? Logo, adorar com hipocrisia, atuar religiosamente, parecer devoto, mas sem sinceridade de coração. Isso daqui parece que eu tô falando, parece que é uma coisa assim clara, né? Mas sabe o que acontece? Acontece o seguinte, que o diabo, ele é muito inteligente. O diabo, ele sabe disso, né? O diabo enganou, nessa frase nem é minha, eu acho até que é de Lutero, eu acho. O diabo enganou até essa parte dos céus. Imagina o que ele faz com esse pessoal que não lê Bíblia, né? Essa frase não é minha, eu acho que é do Lutero. E aí o que acontece? Aí o que acontece? O diabo pega os pecados mais desconhecidos, como esse que eu falei, que as pessoas não sabem que está na Bíblia, ou sabe que está na Bíblia, mas não sabe o que significa. Aí fica inventando, né? Não vão estudar. Aí pega isso daí e transforma num jeito de penetrar na igreja. Aí surge esse pregador doido, que tu tem que ele quer cometer o que eu na aula presencial chamei de estupro religioso. O que é o estupro religioso? Ele força a tua intimidade com Deus, entendeu? Ele não permite que tu queira ter intimidade com Deus. Ele quer que tu queira ter. E tu vai ter, mesmo não querendo. Entendeu? Por isso que eu digo que é um estupro. Não vou falar espiritual, porque eu respeito a palavra espiritual. Mas eu vou dizer que é um estupro religioso. Tá entendendo? Porque o cara, o diabo é tão astuto que ele transformou isso numa doutrina. As pessoas estão pregando para ti que você não tem que sentir a presença de Deus. Você tem que dar glória e aí você vai começar a sentir. Né? Eu não estou falando, tá? Só para deixar uma ressalva aqui no vídeo, de que eu não estou falando das pessoas que Deus está operando e elas são insensíveis espiritualmente. Tá entendendo? Porque isso daí já tem a ver com saber discernir os espíritos. Isso é assunto da revista dos adultos, tá? Então eu não vou parar para explicar isso daí. Mas se você quiser ouvir, eu paro. Eu gravo outro vídeo para explicar que discernimento dos espíritos é um dom descrito em 1 Coríntios capítulo 12. Isso é diferente de um pregador que chega e que quer que todo mundo sinta a presença de Deus porque ele está pregando. Tá entendendo? Em que ele confia na performance dele para poder fazer com que tu adore, não na palavra que está sendo pregada. Isso é diferente. Às vezes a palavra é peia, a palavra de repreensão, mas ele quer que tu levante a mão para dar glória. Não é assim que funciona.
O Espírito Santo é o que nos tem que levar a igreja a adorar. Entendeu? O Espírito Santo que habita dentro de nós é o que nos conduz à adoração. É o que nos inclina, o reconhecimento de que Deus é digno de toda a honra e toda a glória, é o que nos faz adorá-lo. Não é a performance, não é levantar a mão, não é dar dois giros, não é bater em alguém. Não é. Perfeito? Então, aplicações. O povo confiava no templo como símbolo de segurança. Muitos confiam em igrejas, cargos ou rituais e não uma vida obediente. Perfeito? Então o cara não conhece nada de Bíblia, não vive nenhum preceito bíblico, não sabe o que é emulação, né? Usando o meu exemplo, não sabe o que é emulação, mas vive emulando na igreja. E acha que porque ele está na igreja, está envolvido no Madem, está envolvido no Coadem, está participando de todos os eventos que tem, ele está bem. Está tudo certo. Está tudo certo para ele. Está muito enganado. Adoravam a Deus, mas também serviam outros deuses. Servimos a Deus, mas também ao ego, ao dinheiro, ao status. Perfeito, isso aí. Preciso falar alguma coisa? Não, né? Diziam, é o templo do Senhor, como fórmula mágica. Assim como dizemos, Deus está comigo, enquanto vivemos em pecado e injustiça. Ofereciam sacrifícios, mas exploravam o próximo. O que nós fazemos hoje, louvamos no culto, mas tratamos mal as pessoas durante a semana. Forte, né? O negócio tá pegando. Então, leia isso daqui rapidinho, né? Religiosidade sem arrependimento, uma adoração hipócrita, religiosidade sem arrependimento, ritual sem relacionamento, louvor sem ética e palavra sem verdade. É isso aqui que é as marcas da adoração hipócrita. E aí chegamos no exemplo de Siló. Meu Deus, 41 minutos. Eu não presto não para dar aula curta. O que aconteceu em Siló? Siló foi o primeiro centro oficial de adoração em Israel depois da conquista de Canaã. Lá foi estabelecida a tenda da congregação. Se você não sabe o que é, eu não vou explicar. Se começar a explicar aqui, eu perco muito tempo explicando outras coisas que não são, né? Por medo do aluno não saber. Por isso que eu prefiro estar na hora, porque eu falo assim, você sabe o que é? Não, então eu vou te explicar em 30 segundos. Tá? Mas, tá? Eu não vou explicar aqui. E por muitos anos foi o lugar onde a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, permaneceu. Siló foi o lugar para onde a arca foi levada no tempo de quem? De Samuel. Você lembra do Samuel? Lembra do Eli, do Ofni, do Finéias? Aquele pessoal tudo mal, que fizeram tudo de errado? Pois é. Siló é o lugar onde eles moravam. Siló era um lugar onde a tenda da congregação, aquela primeira tenda de Moisés foi erguida ali. Aquela tenda onde as 12 tribos se reuniam para adorar a Deus. Então, você vai ver no mapinha aqui que Siló está ali na terra de Efraim, tá? Não sei se vai dar para te ver, né? Mas na terra de Efraim, em cima do I, o ponto do I é Siló. E aí você está vendo aí Rubem, Judá, Simeão, Efraim, Dan, Gad, Manassés, Zebulon, Naftali, Asser. Né? Olha só o que eu te falei ali, olha o Jordão, River Jordan. Manassés para um lado, Manassés para o outro. Né? Se dividiram meia tribo de Manassés, certo? Então, ali no meio de Efraim está Siló. É a tribo de Efraim que tomou essa terra quando Josué entrou para eles, certo? Então, reparem você no mapa também, que eles dividiram a terra, certo? Mas olha quem mora do lado da terra. Os filisteus, Edom, os edomitas, Moabe, os moabitas, tá vendo ali? Os amonitas, tá vendo Amon? Tá vendo ali? Olha o nome lá em Bazã. Olha o nome da cidade, Astarote. Ai, meu Deus. Ou seja, eles entraram e não dissiparam as nações que moravam naquela terra, não tomaram posse de toda a terra.
e deixaram que essas nações crescessem do lado deles, o que vai se tornar um grande problema para eles. Vê que Davi luta contra os filisteus. Porque olha o Judá, olha onde fica Judá, olha quem mora lá de Judá. Os filisteus. Eles não tiraram o pessoal ficou lá. E aí, o que foi que aconteceu? Você lembra do episódio? Agora tu lembra, né? O que aconteceu com Samuel? Samuel estava ali, foi criado com Ofni e Finéias, filhos de Eli, que eram umas pragas, né? E aí, o que foi que aconteceu? Os filhos de Eli pegaram a arca de Deus, tudo mais, e tentaram vir da guerra com os filisteus e perderam. Foram mortos, ele ficou sabendo, cai da cadeira, quebra o pescoço, entendeu? Essa tragédia aí. E aí acontece, os filisteus vêm, destroem tudo. Durante o período dos juízes e de Samuel, Siló era o templo da época, né? Lembra que o Eli é um dos últimos juízes, porque ele era sacerdote, era juiz, que era a mesma coisa naquela época, né? Gente, eu tô falando a mesma coisa, tá? Mas não é pra ser, eu não tô sendo tão literal assim, tá? Mas era o mesmo cargo, juiz e sacerdote, tá? Onde os israelitas iam oferecer sacrifício e consultar o Senhor. Assim, Siló representava a presença no meio do povo, exatamente como Jerusalém e seu templo visitado no dia de Jeremias, tá? O que aconteceu com eles? Ofni e Finéias profanaram o culto, perfeito? Então o povo de Israel tratava a arca como um amuleto, assim como o povo de Jeremias tratava o templo como amuleto, tá? Achando que a presença física dela garantiria a vitória, assim como o pessoal pensava que estar dentro do templo garantiria que Deus não estava com raiva deles, a salvação deles, certo? Resultado, Deus permitiu que os filisteus vencessem Israel, tomassem a arca e destruíssem Siló. Siló passou de símbolo de adoração para símbolo de ruína espiritual e abandono da presença de Deus. A presença divina, tá bom? Certo? Por que Deus cita Siló em Jeremias 7? Porque ele vai fazer a mesma coisa com Israel, com Judá, se eles não mudarem os caminhos dele. E para dizer, olha, vocês estão vendo o que eu fiz em Siló? Em Siló tinha a minha presença, tinha a arca. E por acaso, só porque tinha a minha arca, o meu templo e o meu sacerdote lá, eu deixei de destruir lá? Não, né? Pois é. E vocês acham que só que eu deixei de destruir lá? Por que vocês acham que vocês são diferentes de lá? Por que vocês acham que eu não vou mandar destruir aí também? Olha aqui, como diz o Aleph Pires, olha aqui na bugueira do meu olho e me diz por que tu acha que tu vai ser poupado se eu não poupei nem uma tribo inteira de Efraim? Hein? Estão ferrados. Enfim. Então, o local sagrado não garante a presença de Deus. Tá? O local sagrado não garante a presença de Deus. Tópico 2. Deus não é prisioneiro de símbolos religiosos. Pode colocar Salmo 91 aberto, cruz, em todas as paredes. Deus não é refém de símbolo religioso, não. Deus não imbui mais item com poder. Não tem mais cajado de Moisés hoje em dia, não. Tá? Não tem Bíblia strong, não sei o que. Ai, a Bíblia tudo. Não tem, não. Tem, tá? Ai, a vassoura, o sal, não sei o que. Ah, irmão, mas na Assembleia de Deus a gente usa o óleo ungido, porque é recomendação apostólica. O poder não está no óleo, mas está na oração, tá? O óleo é porque é uma ordenança, certo? Então a gente unge com óleo. A gente abençoa enfermos, não é moto, não é carro, não é casa, tá? A gente não passa óleo em caixa de som. Não tem isso, não. E eu tô falando aqui, ó. Eu tô falando porque Deus tá aqui no credo da Assembleia de Deus, tá bom? Tá? Não tem unção em cachorro, unção em moto, unção em carro, unção em janela, unção em ar-condicionado, unção em banco. Não tem nada desse negócio aí, não. Tá? Tô falando com o respaldo da Assembleia de Deus mesmo. Amém? Então, o juízo de Deus é imparcial, tá bom? E Siló se torna símbolo de uma falsa segurança religiosa. Perfeito? Então, o que é uma vida espiritual? Olha, que isso, irmão. Vai falar sobre filosofia na aula de Jó? Eu vou sim. Por que eu coloquei aqui esse slide de filosofia? Porque hoje em dia está cheio de filosofias
ideologias que são ideologias nocivas, certo? Que habitam muito, que estão muito presentes, principalmente com relação à juventude, né? Então, a primeira ideologia que está sendo muito divulgada, e eu já vi propaganda para isso já. Eu já vi rio de Instagram para isso. Aprenda a ser feliz com os estoicos. Nossa, meu Deus. Aí o cara te apresenta os estoicos como se eles fossem, né? Meu Deus, as pessoas mais assim resolvidas do mundo, completas, sabe? Plenas. Zenão, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, né? Esses homens refletiram sobre a espiritualidade através do logos, da razão, né? Eles vão trazer ali um refinamento do gnosticismo da época em que os filósofos pensavam acerca do estudo do conhecimento. A palavra logos que está ali, gente, é usada por João quando ele vai... Perdão. É usada por João quando João vai iniciar o seu livro. No princípio era o verbo, era o logos. Por que ele escolhe a palavra, o verbo, o logos? Porque a palavra logos, ela já tem uma referência intelectual para aqueles que ouvem. Já fazem parte da bagagem intelectual daqueles que ouviram, dos filósofos estoicos, dos filósofos platônicos, né? Daquela escola de filosofia da época. A palavra logo já carregava todo um sentido, certo? E então João vai se utilizar ali de uma palavra que eles conhecem para evangelizá-los. Olha, no princípio era o Logos, e o Logos era Deus, perfeito, porque os estoicos também acreditavam que a espiritualidade, o que é? É o domínio de si, a serenidade diante do destino e a aceitação da ordem cósmica. Olha só que conceito, né? O que significa isso? Significa assim: viva a sua vida. O que você não pode controlar, não se desespere. O que vier na sua mão é lucro, certo? O que vier na sua mão, faça. E as coisas que vêm contra mim, ignore elas. Ignore. Faça aquilo que te faça. Não é que faça aquilo que te faz feliz, não é hedonismo. Mas faça aquilo que vem à sua mão sem se preocupar. Seja sereno, né? Não deixe que as suas emoções tomem conta de você. Tá entendendo? Não deixe que as emoções tomem conta de você. Então, o domínio de si próprio era algo muito admirado pelos estoicos. Perfeito? Então, a serenidade diante do destino. Então, a calma diante daquilo que o futuro preparou para você. Seja a morte, seja a condenação, você vive a vida dignamente até o final dela. E a aceitação da ordem cósmica, lei de Murphy, tudo que pode acontecer, vai acontecer. Aceite isso, para de ficar se desesperando por qualquer coisa, certo? O que significa espiritualidade para eles? Autocontrole, a harmonia entre o interior e a sabedoria prática. Ou seja, quando a mente imaterial, metafísica, quando a mente ela se harmoniza perfeitamente com a realidade, né? Então, o que eu posso fazer para que meu dia seja melhor amanhã? Eu faço. O que eu não posso fazer? Eu não me preocupo. Eu aproveito que inexoravelmente o sol vai nascer amanhã. De qualquer jeito, eu não posso fazer nada, ele vai nascer amanhã. Então, eu posso aproveitar que ele vai nascer amanhã e aceitar aquilo que o universo trouxe a mim de forma serena, de forma dominante. Perfeito? Isso é o estoicismo. Ele está presente em frases como, por exemplo, você tem que se amar primeiro, e depois os outros amarão você. Você tem que se valorizar. Né? Ah, mas isso não é egocentrismo. Não, porque o egocentrismo é você é melhor do que o outro. O estoicismo não trabalha com você é melhor do que o outro. O estoicismo trabalha com quando os outros descobrirem o quanto você é especial, o quanto você é maravilhoso, eles saberão o quanto você é maravilhoso quando você descobrir que você é maravilhoso. Perfeito? Quando você tiver domínio de si mesmo, então nada poderá afetá-lo. Você não será afetado por aquilo que pensam de você. Certo? É um sentimento... Eu vou usar uma palavra que é um pouco, talvez seja tendenciosa, né?
mas é para deixar um tom tendencioso mesmo, né? Porque, por exemplo, é um tipo de prepotência, mas é uma prepotência, não chega a ser uma prepotência orgulhosa, é apenas uma prepotência egoísta, entendeu? É diferente. Não chega a querer se amostrar para o mundo, mas tende muito a preservar a saúde do meu próprio eu, tá? Então, isso é o pensamento estoico, né? E Paulo, no capítulo 17 de Atos, briga com os estoicos, porque para os estoicos, né, é toda essa questão de que a valorização daquilo que eu tenho de melhor, da minha ligação espiritual com a realidade. Quando Paulo diz, não, eu sou podre. É Cristo que é a ligação perfeita entre aquilo que eu sou de podre e aquilo que é perfeito, que transcende nós. Que transcende-nos, tá? Cristo é a razão. Não tem a ver comigo. Não nasce em mim, não nasce da minha capacidade de ser alguém dominante. Não, é quando eu abro mão de tudo aquilo que eu sou, quando eu abro mão daquilo que é meu traço tóxico, quando eu começo a me transformar, quando eu começo a renovar a minha mente, eu consigo discernir não o que é melhor para mim, mas aquilo que é melhor do ponto de vista de Deus, que nem sempre é melhor para mim. E se o melhor de Deus para mim é viver no meio dos índios, da mata? E seria o melhor para mim, mas eu sou inteligente, Deus. Por que o Senhor quer que eu vá para a mata? Eu podia estar passando no concurso. Por que o Senhor quer que eu vá para o meio dos índios? É porque a história que eu escrevi para você é melhor do que para... Você, se fosse no mundo, ia ser um excelente advogado. Só que quando eu viesse arrebatar a minha igreja, aquele povo lá que você deixou para ser advogado não seria salvo. Estou dando um exemplo aqui para você pensar. Tá? Tô falando, não começa a falar sobre soteriologia, calvinismo, arminianismo, calma aí. Pisa no freio. Tá? Então, é isso aí. Outro pensador que já é mais conhecido é Agostinho de Hipona, que Agostinho não é um exegeta aí muito habilidoso, né? Agostinho aí já é um cara religioso, né? E o sentido da espiritualidade para ele é voltar-se para dentro de si, encontrar Deus no coração. Perfeito. Preciso falar mais alguma coisa do Agostinho? É Deus no coração aqui, ó. Interior com Deus, pela graça, pela razão iluminada. O Agostinho tem muitas ideias que são iluministas, tá? Só para uma ressalva aí para quem... Eu coloquei o Agostinho aqui. Gente, assim... Tenho muito cuidado em ficar exaltando o pessoal mais antigo, os pais da igreja. Não é que eles não mereçam nosso respeito, tá? Mas é que, longe de mim dizer que eles não merecem nosso respeito, eles contribuíram muito para o avanço da sistematização do conhecimento, do estudo da Bíblia, etc. E tal. Mas não é porque eles contribuíram que eles eram infalíveis, eles não erravam nunca, não. Quando eles discordavam entre eles, discordavam mesmo em pontos de vista bem opostos. Eles não chegavam a brigar, mas discordavam sim uns dos outros. Então, você vai ver um cara muito como Agostinho, tinha uma visão, você vai ver Jacob Arminio tinha outra, totalmente diferente. Então, tenha muito cuidado, tá? Eu coloquei aí pra gente ver um homem, uma pessoa que tinha uma vida devotada a Deus. E o que era uma vida espiritual para ele? Era voltar-se para dentro de si e encontrar Deus no coração. Perfeito? Tá? Um filósofo um pouco mais moderno, Immanuel Kant, né? Você já conhece. Embora racionalista, falou da dimensão moral do espírito humano. O que é já? Agora saindo dos campos dos estoicos, já é bem pesado, a gente vem para Immanuel Kant, que já é aí, ó, 1800, né? Olha aí, 1724 e 1800. O que é a espiritualidade para ele? É uma autonomia moral, é a consciência do dever, como expressão do absoluto. Então, por Immanuel Kant, a gente já consegue ver a espiritualidade já como uma realização moral, certo? Uma autonomia moral. O que é uma autonomia moral? O que é uma consciência do dever? Perfeito? Isso daí já vem com a questão de estar da moralidade. O que é aquilo que se alinha moralmente com a época que eu vivo? Aquilo que é certo, independente
independente daquilo que percorre gerações e épocas, mas o que é certo no meu local, como eu posso satisfazer a moralidade daquele lugar que eu vivo, certo? Então, essa consciência absoluta da moral, do dever, daquilo que eu devo fazer, daquilo que é o meu objetivo de vida, daquilo que é o meu alcance como ser humano para marcar a vida dos outros, isso daí é autonomia moral e a consciência do dever. Né? Eu acho muito legal o professor Clóvis, por exemplo, né, dando exemplo de ética. Né? Manuel Kant é um perita em ética, a gente vê, né, por exemplo, que, como é que a gente ensina ética. Ele conta, né, como é que ele ensina ética para o japonês. Ele estava num voo, né? Esse foi o ato mais solidário que fizeram com ele, segundo ele mesmo. Tava num voo e ele chegou lá e sentou na cadeira. De repente chegou um outro japonês, sentou na cadeira e o japonês falou para ele: eu posso reclinar a cadeira? Vai incomodar? Aí ele disse: não, pode, fica à vontade. Ele levantou e foi mijar. Quando ele voltou, ele não tinha, o japonês não tinha reclinado a cadeira. E ele falou: por que você não reclinou a cadeira? Você pode reclinar. Aí, não, é que você mentiu para mim. Ué, como assim mentir? Você disse que não ia incomodar. Mas olha só, ele foi lá e reclinou. Quando ele reclinou, o tablet do professor pegou uma queda. Aí ele falou: viu só? Você mentiu. Você disse que não ia incomodar, mas ia incomodar. Aí o professor: caramba, como é que eu vou ensinar ética para um cara desse que tem a percepção de, mesmo quando eu autorizo, saber que aquilo vai me incomodar, mesmo eu autorizando ele, ele não faz. Aí ele olha para ele, olha pro entrevistador e fala: mano, esse cara é um perturbador da ordem. É um cara que não existe, um cara que perturba tudo completamente. Porque o nível de ética desse cara, o nível de ética dele tá muito acima do que a gente espera de qualquer ser humano. Né? O ser humano lá, você deixou, eu vou fazer. Autorizou. Não, um cara que olha para uma situação, percebe se ela vai te incomodar e abre mão dela, porque mesmo você autorizando, ele sabe que vai estar num outro nível de ética que ele não entende. Então, a espiritualidade, esse cara alcançou para Manuel Kant, por exemplo, uma espiritualidade perfeita. E ele já evoluiu para além da questão animalesca, né? De libertar-se daquilo de que é apenas instinto. Agora é consciência. Agora a consciência te diz o que é certo e o que é errado. A consciência te dá o poder de discernir entre aquilo que você deve, o que você realmente deve fazer. Certo? E aí você tem uma autonomia moral plena. Não é parcial, é plena. É uma expressão do absoluto, entendeu? Então a espiritualidade é a vida moral segundo a razão prática e o respeito pela lei interior. Você é totalmente fiel àquilo que você acredita. Perfeito? Tem um outro filósofo aqui, mas acho que eu gastei muito tempo no primeiro, né, nos estoicos. Então, aqui já é um filósofo já mais recente, né, Viktor Frankl. Ele morreu no ano que eu nasci, em 97. Ele é o fundador da logoterapia, que definiu o ser humano como um ser espiritual que busca sentido, perfeito? Então a síntese da espiritualidade dele para ele é a vontade do sentido e a transcendência pessoal. Meu Deus. Lá vai, eu ia gastar um monte de palavras para explicar isso daí, mas quero que você reflita, depois pesquisa se tu quiser sobre esses quatro que eu apresentei, só para você ver o que é, o que na concepção deles uma vida espiritual, certo? Mas é para acreditar em todos? Não, eu estou só mostrando para te ver como muitas vezes o nosso conceito de vida espiritual não vem da Bíblia, mas vem de alguma filosofia que está implantada em coisas que nós observamos por aí. E muitas vezes pregadores estão pregando filosofias sobre vida espiritual que não são o que a Bíblia diz sobre vida espiritual. Certo? É outra coisa. Então, a prática da espiritualidade, segundo Gênesis, disse Deus. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque aqui na lição ele está dizendo, ó, é o tópico 1, a prática da espiritualidade. No livro de Gênesis podemos ver o agir das pessoas. Disse Deus. Certo? E em João 14, quando ele fala o verbo, você fez carne. Significa que o Criador fala e age. Tá? A espiritualidade, a leitura da palavra de Deus, a oração, Jesus, são práticas espirituais saudáveis para um cristão genuíno.
mas elas devem ser acompanhadas de ações. Ué, jejum e oração não são ações? São. Mas o problema é que não pode ser só jejum e oração, porque você não só. A prática espiritual não pode ser uma coisa isolada, não é uma prática sua, a prática espiritual para si próprio. A prática espiritual, por exemplo, no caso do Gênesis, é quando Deus diz e ele faz. Quando no João, capítulo 1, verso 14, no livro de João 14, ele diz o verbo se fez carne, o que ele está falando aí? Que o Criador, que a vida espiritual, ela é tanto de significado quanto de prática. Tá entendendo? Que foi o que eu falei no início. O Criador fala e age. Significa que a vida espiritual é mais do que ortodoxa, ela é prática. Ela não é só o entendimento do que é uma vida espiritual, ela também é a prática, ela envolve uma dimensão intelectual e uma dimensão que também é prática, do ponto de vista bíblico. Né? Bom, o que isso diferencia dos estoicos? O que isso diferencia de Agostinho de Hipona? Panona, meu Deus, tenho esse costume de falar Hipona. Agostinho de Hipona. O que se diferencia lá de Immanuel Kant? É bom para você refletir sobre isso. O que é uma vida espiritual segundo a Bíblia? É um bom estudo, tá? Mas ela começa por aí. Começa por entender o que é e por praticar. A vida espiritual não é feita só de entendimento sem prática. É feita de prática alinhada com o entendimento verdadeiro daquilo que a Bíblia vai trazer do que é. O maior exemplo disso é Deus. Deus diz e Deus faz. Perfeito? A potência e a fé de alguém em você. Perfeito? Isso daí é uma frase para você refletir. É uma frase minha mesmo. Para você refletir sobre aquilo que é vida espiritual. Então, as causas e consequências de uma vida espiritual vazia. 1h06, vou já encerrar. Segundo o livro de Jeremias, uma vida espiritual vazia é aquela em que a aparência aquela em que há a aparência de fé, mas a ausência de obediência e arrependimento. O povo de Judá frequentava o templo e fazia sacrifícios, mas vivia em pecado, injustiça e idolatria. Deus, por meio de Jeremias, denuncia essa hipocrisia. Eles confiavam no templo, mas não no Senhor. Assim, a adoração deles era apenas ritual, sem sinceridade de coração. A espiritualidade vazia, portanto, é religião sem transformação. É culto sem obediência. É fé sem comunhão com Deus. Nossa, isso daqui é muito forte, né? Caramba. Por isso Deus avisa que fará com Jerusalém o mesmo que fez com Siló. Retirará a sua presença. Jeremias ensina que a verdadeira vida espiritual é ouvir e obedecer a voz de Deus, buscando-o de todo o coração. As causas e consequências da vida cristã vazia. Primeira, segunda lição. Perda do direito de habitar com Deus. Jeremias 7, 13, 15. O que diz lá? Vou dar uma olhada aqui, rapidinho. Vou já encerrar, tá? Perda do direito de habitar com Deus. 13 até o 15. Não, tá. Lê aí. Não, tá aqui, eu abri aqui na revista. Mas lê aí. Tá? Segundo, não ter as orações ouvidas pelo Senhor. Jeremias 7,16. Eu já lembro, olha, o 7,16 já é além da revista, não vai contar na revista, tá? Porque a revista vai do 1 até o 15. Então, leia o 16, onde Deus fala para Jeremias, não ore mais por este povo. Colheita de frutos da própria maldade. Ixi, complicado demais. Eita, Cláudia. Tá? Uma mensagem urgente atual. Então veja, qual é a mensagem de Jeremias? A mensagem de Jeremias continua profundamente atual, pois fala sobre o perigo de uma fé apenas exterior. Assim como o povo de Judá confiava no templo e em rituais religiosos, muitos hoje confiam em práticas e instituições ou aparências espirituais, mas vivem longe da vontade de Deus. Jeremias lembra que Deus não se agrada de culto sem arrependimento, nem de palavras sem obediência. A verdadeira fé se manifesta em uma vida transformada, justa e sincera diante do Senhor. Portanto, a advertência do profeta ecoa ainda hoje.
Não basta frequentar templos ou pronunciar o nome de Deus. É preciso viver o evangelho com verdade, integridade e coração voltado para ele. Conclusão? Enfim. Ó, tem uma coisa que eu quero falar bem aqui. Olha só, eu quero só dar um exemplo aqui. Olha, repare uma coisa aqui, o versículo de número 10. Diz assim: E depois vi e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome dizendo, estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Perdão. Qual é a aplicação prática disso daqui? Para hoje. Imagina você que a pessoa lá no mundo era dançarina de carimbau. Aí dançava aqui só. Aceita Jesus, ela já veio do mundo dançando, que é uma maravilha. O que o pastor olha e fala o quê? Ô, irmão, vai para o Ministério de Dança. O Ministério de Dança ela inventa a coreografia mais doida do mundo. Tem consagração, tem nada, é só para embelezar. Claro, ela dança bem, veio do mundo dançando bem, não vai dançar ruim só porque entrou para a igreja. E aí ela pega, dança daquele jeito lá, e aí todo mundo chora, se emociona. É isso aqui. Estamos seguros. Porque antes eu dançava, a prática não mudou nada, tá vendo? A prática de dançar lá, dançava aqui, não mudou nada. A diferença é que quando ela aceitou Jesus, agora que ela dança no ministério de dança, agora que ela dança no ministério de dança, é para Deus. Então tá tudo certo. Se é para Deus, tá tudo certo. Antigamente ela dançava, mas era pro capeta. Entendeu? Não era para Deus. Por que eu voltei a falar sobre isso? Para te ver um exemplo de pessoa que tem a prática e não tem entendimento. Tá entendendo? Então, mas o senhor está criticando o Ministério de Dança? Não, não estou criticando o Ministério de Dança. Estou criticando a hipocrisia da igreja em colocar muitas vezes pessoas que vêm com habilidades do mundo só porque a habilidade que ela usava no mundo ela agora tem que usar para Deus. Mas não cobra dela, não vê se ela realmente tem uma vida espiritual saudável. Não vê se ela realmente é fiel a Deus. Não vê se realmente ela tem um coração que produz fruto digno de arrependimento. Se ela realmente se arrepende das práticas que ela tinha. Se dentro da casa dela, no quarto dela, enquanto ela escreve as músicas, a inspiração dela não mudou. A ideia mesma que ela tinha no mundo. Entendeu? Eu sei que é difícil. Porque a nossa justiça é enganosa, a nossa justiça é falha, é trapo de imundície. A nossa justiça não consegue identificar, a nossa justiça vive de ver a aparência e não a intenção, que a justiça de Deus vem à intenção. Certo? É uma coisa que eu falei na aula presencial, não vou falar aqui de novo, não. Que a justiça de Deus trabalha com a intenção do coração, não a aparência. Nós trabalhamos com a aparência. Você chega na igreja, olha para todo mundo, me diga aí, aparentemente, quem está adorando a Deus? Aparentemente, tá todo mundo adorando a Deus. Mas quando Deus olha, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Tá entendendo? Ele não vê as mãos levantadas. Ele sabe que as mãos estão levantadas. Ele sabe quem está levantando a mão. Ele sabe o nome, sabe o jeito que a pessoa está levantando a mão de todo mundo, cada um. Mas ele não está se atentando para isso. Ele primeiro está se atentando para o coração daquele que está levantando a mão. Para depois ver as mãos levantadas. Amém? Então, lamento por ter demorado 1 hora e 15 minutos. Deus possa te abençoar mais e mais. Que você possa crescer sempre na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Amém, meus amados que estão ouvindo essa aula. Tchau.